Boa tarde, pessoal. Mais um dia estamos aqui, né, gravando a nossa aula, a nossa explicação. Hoje iremos falar sobre a América pré-colombiana, tá? A chegada do homem à América, nós já falamos um pouco sobre isso, nós já fizemos a nossa aula anterior, em aulas anteriores sobre este tema, né? A migração dos povos que provavelmente tenham se desenvolvido no continente africano, os seres humanos, e se espalhado para o resto do mundo através de navegações e caminhadas, pela forma de viverem nômade, né? Sempre em busca de alimentos. E algumas teorias do modo de vida como eles chegaram à América ou através da corrente asiática, né? Vindo aqui, saindo da Ásia, atravessando pelo Estreito de Bering, chegando ao continente americano e se espalhando. Também saindo da Ásia, atravessando pelas correntes australianas, né? Melhor, pelas correntes marítimas da Malásia, chegando até a América Central, e também pelas correntes australianas, saindo da região da Oceania e vindo até o sul da América do Sul. São algumas teorias com relação à forma como os povos chegaram ao continente americano. Na última aula, nós falamos sobre essas teorias, também sobre a questão das defesas de achados pela arqueóloga Nied Guidon, do continente americano ter sido povoado muito antes do que alguns historiadores, alguns arqueólogos registram, que é de 12 mil anos, que essa ocupação pode ter ocorrido talvez há 50 mil anos atrás. Mas hoje nós iremos falar dos principais povos pré-colombianos. Estes povos são os povos maias, astecas e incas. Tá? Aqui nós temos no mapa a localização destes povos, né? Em cada cor aqui, né? E aqui na região dos Andes, tá? Que é no continente da América do Sul, ok? Vamos colocar aqui algumas falas, né, sobre essa questão da localização, modo de vida, organização, tá? Os maias, eles estavam localizados no sul do México e na América Central. Eles tinham como organização política as cidades-estados, que eram centros autônomos. O que é uma cidade-estado? Uma cidade-estado é uma cidade que ela é livre das outras cidades. Ela tem as suas próprias leis, as suas próprias métodos de comércio, também a sua própria moeda, seu próprio governo. Então, uma cidade, ela não depende da outra. Ela é uma cidade praticamente independente com relação às formas administrativas. E a base da economia dos povos maias era a agricultura. Os povos astecas, eles ocuparam a região do México, tinham como organização política um império fortemente marcado por concepções mítico-religiosas, ou seja, eles acreditavam muito na questão da religião e do misticismo. A economia também era de base agrária, né, principalmente a cultura do milho, e também praticavam o comércio. Já os povos incas, eles se localizavam na região andina, principalmente onde hoje é o atual Peru e Bolívia, ou seja, nos Alpes dos Andes. A organização política era um império teocrático. O que isso significa? Que eles tinham Deus, né, o Deus deles, como principal membro da política. Todo
o governante, ele estava no governo porque era uma vontade divina com relação à organização, tá? E a economia também era agrária, né? Ou seja, eles eram agricultores, né? Como os outros também, praticavam agricultura, plantavam os seus alimentos e exploravam do trabalho dos povos que eles dominavam através das guerras nas áreas de extração de prata. E essa exploração era chamada de mita, tá? Por mais que houve uma exploração dos povos com relação à extração dos metais, não era uma questão monetária, não era pelo dinheiro que esse metal podia trazer, mas sim pelos rituais que eram ofertados a todos, tá? Aqui eu trago para vocês um outro mapinha também falando sobre os povos pré-colombianos. Ele também traz a localização, questão da economia, mas um pouco mais detalhado. Os povos, os incas, eles viveram, o Império Inca, né? Ele se manteve entre 1200 a.C. a 1532 depois de Cristo. Então foi um império que sobreviveu por muito tempo, e ele só teve o fim da sua civilização, do seu império, devido à ocupação da América pelos europeus. Então Francisco Pizarro acabou por capturar o líder inca e o império se desfez. A localização geográfica, como nós já falamos, né, nos atuais Peru, Bolívia, Colômbia, Chile e Equador, região dos Andes. A economia era agricultura, sistema de terraços, né? Então eles utilizavam dos Andes, que eram as montanhas, para fazer tipo degraus, e dessa forma eles plantavam os seus alimentos. Os que precisavam de mais frio, eles plantavam na parte mais superior das montanhas, né? E também domesticavam animais como lhama e alpaca. Na política, era uma monarquia absolutista teocrática, ou seja, o rei era o líder religioso, por estar ali por uma vontade de Deus, era considerado como filho do sol. Era monarquia, então era um rei, e absoluta, que ele tinha o poder tanto com relação à religião quanto com relação à política. A sociedade, ela era uma sociedade hierarquizada, ou seja, os grupos mais ricos tinham maior poder, tinham mais poder, e a população, num contexto geral, servia para pagar impostos, né? Trabalhar e pagar impostos. Dentro da cultura inca, nós destacamos o politeísmo, né? Eles eram politeístas, acreditavam em várias divindades, em vários deuses, faziam sacrifícios humanos, desenvolveram a matemática. Eles não tinham um sistema de escrita e já trabalhavam já faziam trabalhos com metais como ouro e prata. Os maias, eles nunca formaram um império. Foi um povo que viveu em torno de 2000 a.C. até 9000 depois de Cristo, principalmente na região da América Central, Guatemala, Belize, El Salvador, México. Praticavam também a agricultura, principalmente o milho e o cacau, que eram considerados itens sagrados para eles. Tinham as suas cidades-estados, que tinha autonomia política, econômica e militar. A sociedade também era uma sociedade hierarquizada. Eles acreditavam em vários deuses, mas eles também eram animistas, ou seja,
eles lutavam em nome dos deuses e pelos deuses, faziam da religião e da guerra parte dos seus rituais culturais, também faziam sacrifícios humanos. Eles desenvolveram o calendário de 365 dias e também a escrita pictográfica. E por volta do ano de 900, os maias acabaram abandonando as suas cidades, provavelmente causadas por esse abandono foi causado pela seca, pela fome ou por doenças. Os astecas, eles viveram do ano de 1325 a 1520 na região do atual México. Eles dominaram os outros povos, tinham também a base da economia na agricultura, era uma monarquia absoluta teocrática, assim como os incas. Então, eles também tinham um rei que governava de forma absoluta e que tinha a questão de que Deus estava no poder junto com eles, tá? O imperador era um deus. A cidade de Tenochtitlan, que era a capital do império, também tinha uma sociedade hierarquizada, eram politeísta, zoomorfismo e antropomorfismo, que significa que eles acreditavam em deuses que podiam estar representados nos animais e na floresta. Também faziam sacrifícios humanos, eram as guerras floridas. Desenvolveram a escrita pictográfica, utilizavam o calendário da Pedra do Sol de 365 dias e teve o fim da sua civilização com a ocupação da América, né? Hernán Cortés acabou derrotando o líder o líder asteca, e dessa forma eles acabaram por ocupar o território da sociedade asteca. Entre a questão dos povos pré-colombianos, né, os povos da América antes, né, lá desde o período da pré-história, nós temos que destacar que mesmo neste período, os maias, por exemplo, desenvolveram a matemática e a astronomia. É deles a teoria de que o mundo acabaria no início do século XXI, né, aos fins do ano 2000. Também nós temos que lembrar que, independente dos maias nunca terem formado um império, né, nunca terem formado um império unificado, os seus descendentes ainda se encontram espalhados por toda a região que eles ocupavam, a região da América Central, né? Eles tinham grupos linguísticos distintos e a maior parte destes descendentes, né, de etnias indígenas de origem maia, eles mantêm mitos e tradições da época pré-colombiana. Os povos dos Andes, né, da região dos Andes, que eram os povos incas, eles tinham centros políticos e cerimoniais nos edifícios monumentais, edifícios de pedras construídos para esta finalização, né, para esta função. E os povos incas, eles também desenvolveram formas de praticar a agricultura em meio a áreas alagadas, tá?
com relação aos povos da Mesoamérica, né, eles utilizavam, eles estavam localizados na área central e na parte do atual México, e também tinham como principais cidades e centros religiosos a La Venta e Monte Albán. Os povos andinos, né, os povos dos Andes, os Incas, eles estavam localizados na América do Sul, na região das Cordilheiras dos Andes, e ocuparam essa região de forma que eles fizeram, né, a sua história permanecer até os dias atuais. Por mais que as cidades tenham sido ocupadas quando os portugueses chegaram à América no início do século XVI, esse território ele não foi totalmente destruído. Acabou-se incorporando parte da cultura destes povos, e até hoje territórios, construções e monumentos destes povos ainda são visitados, são grandes centros turísticos na região, no continente americano, tá? Bom, dessa forma, eu faço essa breve apresentação para vocês e eu espero que vocês assistam, que vocês prestem atenção, mas também lembrando que não é somente da explicação que é feito a aula. Nós precisamos também ter o compromisso de fazer a leitura dos nossos textos, tanto do livro didático quanto dos materiais sugeridos, seja pelo grupo do WhatsApp, ou seja pela nossa plataforma, ou através das apostilas que alguns estão recebendo. Mesmo na apostila tem sugestões de outros materiais, e eu espero que vocês tenham um bom estudo. Qualquer dúvida, vocês têm o meu contato, eu estou no privado, eu estou no grupo, eu estou na plataforma, eu estou disponível para esclarecer as dúvidas de vocês, ok? Boa tarde, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.